Olá, meu nome é Amanda, sou aluna da Faculdade de Direito da UFG e esse trabalho sobre procedimento arbitral e devido processo, contraditório, produção de prova, audiências e confidencialidade faz parte da atividade de extensão da disciplina de formas consensuais de resolução de conflitos, ministrada pelo nosso professor Arnaldo Bastos. Além de mim, fazem parte do meu grupo Ana Carolina, Eduarda, Isabelle, Cairo, Maíra e Vanessa. Em primeiro lugar, nós precisamos definir o que é o procedimento arbitral. De acordo com a legislação brasileira, mais especificamente a Lei de Arbitragem, o procedimento arbitral é uma sequência de atos pré-determinados para a solução de um conflito sem que este seja levado ao Poder Judiciário de uma forma tradicional, o que leva muito mais tempo em razão da morosidade da justiça. O procedimento arbitral, ele tensiona-se entre a flexibilidade e a autonomia da vontade das partes versus a necessidade de respeitar garantias mínimas do devido processo. O objetivo que a gente tem com essa apresentação é demonstrar como o procedimento arbitral, embora seja flexível, mais flexível do que um procedimento judiciário tradicional, garante sim o devido processo legal através de princípios impositivos. Em relação à flexibilidade do procedimento arbitral, nós temos o artigo 21 da Lei de Arbitragem, que estabelece as regras do procedimento e define prioritariamente que essas regras venham das partes na convenção de arbitragem, seja uma cláusula arbitral, seja ou compromisso arbitral. Então, por exemplo, no caso da arbitragem, as partes podem definir que não seguiremos a legislação brasileira, elas podem seguir a legislação de algum outro país, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França. E isso vai ser estabelecido conforme o interesse das partes que estão participando do procedimento. E as partes podem simplesmente se reportar às regras de um órgão arbitral institucional, também conhecido como as câmaras de arbitragem, que já existem e oferecem esse serviço para empresas ou pessoas físicas. Na ausência dessa estipulação, o próprio árbitro ou tribunal arbitral, a Câmara de Arbitragem, vai disciplinar o procedimento conforme estipulado no artigo 21, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem. Ainda é elaborada uma ata de missão, ou seja, um instrumento que é facultativo e usado pelo árbitro em conjunto com as partes para explicitar e detalhar questões do procedimento que não sejam totalmente definidas na convenção de arbitragem. Isso é previsto no artigo 19, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem. Em relação aos limites da flexibilidade e os princípios impositivos do devido processo arbitral, são princípios obrigatórios. Em primeiro lugar, o contraditório, que é a garantia de que a parte será informada dos atos da parte contrária e terá a oportunidade de reagir a esses atos. A gente tem também a igualdade das partes, ou seja, as partes devem ter as mesmas igualdades de oportunidades. Por exemplo, se uma parte pode produzir provas, a outra parte também pode produzir provas para que cada um consiga comprovar o seu ponto e que chegue ali a um consenso. A imparcialidade do árbitro, que é uma exigência de que o árbitro se mantenha distante das partes e que não tem interesse no litígio. Então, o árbitro, ele não pode, em nenhum caso empresarial, o árbitro não pode ser um dos sócios da empresa, ser um funcionário da empresa, ser amigo de um dos sócios, pois isso estaria interferindo na imparcialidade do árbitro na hora de tomar sua decisão. Nós temos também o livre convencimento do árbitro. O árbitro, ele valora as provas livremente, mas ele deve fazê-lo com base no que foi produzido nos autos, sob o crivo do contraditório, sem dar preferência para uma parte ou outra. Temos o fundamento legal, que se encontra no artigo 21 do parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, e há também a liberdade procedimental,
Essa liberdade procedimental, ela não é absoluta, e o desrespeito a estes princípios gera a nulidade da sentença, conforme prevê o artigo 32, inciso 8º. O árbitro, em relação à fase introdutória, na etapa de produção de provas, ele possui poderes instrutórios exacerbados, isso está previsto no artigo 22, e ele pode determinar a realização de provas de ofício por iniciativa própria, caso ele queira entender melhor alguma coisa que não esteja clara, ou a requerimento das partes. E admitem-se também provas atípicas, não se limitando aos meios tradicionais do Código de Processo Civil. O árbitro ele pode aplicar a teoria dinâmica do ônus da prova, similar ao artigo 373, parágrafo 1º do CPC, determinando que que se produza a prova a parte que tiver mais facilidade para tal. Então, por exemplo, se é um conflito entre uma empresa e um consumidor, a parte que vai ter mais facilidade para produzir a prova certamente será a empresa que tem mais condições. Então, ele pode determinar que a empresa produza a prova, já que tem mais facilidade para fazer isso no processo. Em relação à fase de audiência, ao depoimento das partes, que é o interrogatório, em que o árbitro pode tomar o depoimento das partes, isso está previsto no artigo 22. No caso de ausência da parte, diferentemente do processo judicial, a ausência da parte no depoimento pessoal, ela não gera uma confissão ficta, que seria a presunção de veracidade dos fatos. E há a consequência da ausência, que o árbitro vai levar em consideração o comportamento da parte faltosa ao proferir a sua sentença, uma vez que a parte não se manifestou. Isso está previsto no artigo 22, parágrafo 2º. Nós temos também a oitiva de testemunhas, que prevê o artigo 22, parágrafo 2º também, em que o árbitro convoca as testemunhas. Entretanto, o árbitro não tem poder de coerção caso a testemunha não compareça. A solução para isso seria uma carta arbitral, em que o árbitro vai expedir uma carta arbitral para o Poder Judiciário, solicitando à autoridade judiciária que ela determine a condução coercitiva da testemunha. Aí sim, caso a autoridade judiciária faça essa determinação, é possível que haja uma condução coercitiva da testemunha no procedimento arbitral. Há também a confidencialidade. No procedimento arbitral, nós temos uma das vantagens, né, que é mencionada inclusive no capítulo 1 do livro do Schiavone Júnior, que depende também de convenção das partes, não é uma regra legal absoluta, mas há essa questão da confidencialidade, que caso as partes tenham interesse, né, que o processo seja confidencial, isso será assim estipulado. E o árbitro tem o dever legal de discrição, conforme o artigo 13, parágrafo 6º, e a confidencialidade também na justiça. O CPC, artigo 189, inciso 4º, e a Lei de Arbitragem, artigo 22C, protegem o sigilo. Quando um ato precisa do judiciário, por exemplo, vamos executar uma tutela de urgência ou uma carta arbitral para ouvir uma testemunha, conforme expliquei previamente. O processo judicial, nesse caso, ele deve tramitar em segredo de justiça, desde que a confidencialidade já estipulada na arbitragem seja comprovada. O procedimento arbitral, ele também é fundamentalmente flexível e moldável pela vontade das partes. Conforme eu falei, não é nem necessário que eles sigam a legislação brasileira. As partes têm essa autonomia para escolher qual legislação eles vão seguir, e se as partes estiverem de acordo, estiver previamente estipulado, isso será respeitado. Então, nós temos a garantia do devido processo, que existe sim a flexibilidade? Existe, mas ela é limitada pelos princípios impositivos no artigo 21, parágrafo 2º, contraditório, igualdade, imparcialidade, garantindo assim a validade da sentença arbitral. E há também a efetividade, a eficácia do procedimento.
Por exemplo, a produção de provas coercitivas e a proteção de suas vantagens, como a confidencialidade, que são asseguradas por uma relação de coordenação entre a arbitragem e o poder judiciário, que age para dar efetividade às decisões do árbitro sem revisar seu mérito. Então, o juiz não vai julgar o mérito, ele só vai estipular que seja cumprido o que já foi definido no processo da arbitragem e o que o árbitro decidiu. Como referência, nós utilizamos o livro Arbitragem, Mediação, Conciliação e Negociação, do Luiz Antônio Scavone Júnior, que foi uma indicação do nosso professor Arnaldo Bastos. Muito obrigada por acompanhar até aqui.